Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Canal esse que disponibiliza para vocês acesso a vídeos que tentam resumir, de certa forma, os conteúdos que nós trabalhamos. Esse vídeo é dedicado a vocês do terceiro ano do ensino médio. Lembrando que agora, a partir do dia 15, vocês receberam aí nos grupos de WhatsApp, vocês receberam o módulo 2, ao qual ele vai trabalhar essa temática geopolítica no pós-Segunda Guerra Mundial e traz as tratativas do que vocês verão nos temas. E também aqui eu trago algumas explicações, claro que tem uma amplitude muito mais profunda, quero ser mais sucinto possível para que vocês possam entender o conteúdo e depois possam fazer os seus exercícios, ok? Então nós temos aqui o surgimento da questão da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo bipolar, ou seja, onde nós tivemos a disputa por duas grandes hegemonias, duas grandes nações, representadas aqui pelos Estados Unidos, e a URSS, que seria a União das Repúblicas Socialistas Soviética, que teve como alguns objetivos, né, o enfraquecimento de grandes potências europeias, e tudo isso gerava ideologias e interesses divergentes, e aí por isso essa bipolaridade. Dentro desse contexto, eu pego a questão da Europa, que foi o principal motivador da Guerra Fria, porque havia uma disputa por esses territórios em ascensão. Então, você tinha aqui no leste europeu um território pertencente à República Socialista Soviética e ao oeste, os Estados Unidos alinhavados a tentar, após a Segunda Guerra Mundial, como esses países da Europa saíram dilacerados, Estados Unidos vinha com um modelo de investimento pesado. Alguns dos dados, por exemplo, aqui mostra, por exemplo, para vocês essa questão dos esforços dos americanos em dominar esse mercado que era crescente na recuperação da Europa. Alguns dados, por exemplo, na época, pós-Segunda Guerra Mundial, houve um investimento muito pesado com a doutrina Truman, de cerca de 5 bilhões de dólares. Convertendo isso para a moeda dólar em 2018, isso equivaleria mais ou menos a 100, 110 bilhões de dólares em dinheiros atualizados para 2018. Então, imagina, foi um investimento pesado para que os americanos pudessem ascender. Se vocês observarem pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vêm com uma ascensão muito forte graças a esse mecanismo, né, de desenvolvimento ao qual eles se engajaram para ajudar a Europa para se recuperar do pós-Segunda Guerra Mundial, e essa recuperação, obviamente, ajudou no crescimento e desenvolvimento da nação americana. Obviamente, a gente percebe isso no decorrer do tempo, que os americanos transformam-se, sim, em a grande ou a principal hegemonia pós-Guerra Fria, inclusive, e aí tem alguns desdobramentos. Então, aqui a doutrina Truman, que seria uma reação à expansão soviética na Europa Oriental. Esse é o Truman, para que vocês tenham conhecimento, presidente americano que teve um papel muito importante para a ascensão e desenvolvimento do comércio e das relações industriais dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, nessa ordem bipolar, tinham o Plano Marshall, que seria essa ascensão e evitar com que as repúblicas socialistas soviéticas avançassem sobre a Europa, reavivar a economia de mercado, ajudar na reconstrução das economias, e o argumento oficial era a luta contra a pobreza, desespero e caos social que, lembrando, a Europa vinha nesse período. Então, esse mundo bipolar ele é representado por essas nações, ao qual elas tinham essa polaridade de tentar atrair o mundo e fazer essa ruptura para sistemas político-econômicos. Esse mundo bipolar, então, de acordo com a ótica socialista soviética, nós temos a oposição aos Estados Unidos, a recusa do Plano Marshall, que considera como um instrumento do capitalismo americano, a ascensão americana, e de fato isso foi, e aí a criação em 1947 de Comintern, que é um órgão de controle à coordenação dos partidos comunistas europeus, ou seja, uma instituição responsável por criar um modelo político na base política de cada um desses países e tentar enfraquecer o movimento americano de tomada de mercado. Isso, para o socialismo soviético, envolvia um certo risco. Esse domínio de uma nação que saísse fora do eixo europeu, de certa forma, era um perigo para o desenvolvimento da economia e autonomia europeia. Isso se mostrou, de fato, verdadeiro. Só que houve alguns desdobramentos na história, que, obviamente, em história vocês vão estudar com mais profundidade e percebe que não foi tão assim como
os socialistas soviéticos esperavam. A criação, então, desse instituto, em 49, teve essa desenvolvimento, né, de uma instituição para que avançasse sobre o leste europeu. Aí o nascimento da Guerra Fria, ele se dá de 47 a 91, que foi uma grande guerra de poder, com palavras, acusações, ameaças, espionagens, e o grande medo que havia, por isso que ela era chamada também uma Guerra Fria, porque era muito mais de conflitos ideológicos, mas existia um perigo muito grande que era a bomba de hidrogênio, que foi, vamos dizer assim, o estopim final da Segunda Guerra Mundial. Então isso dava um certo medo ao mundo, por temer de ter uma terceira guerra mundial. Algumas características dessa Guerra Fria: disputa tecnológica, a corrida armamentista, a corrida espacial, a espionagem das instituições, a CIA dos americanos e a KGB russa, a busca de aliados e os conflitos regionalizados. Essa Guerra Fria representada, essa busca por aeronaves e tecnologias aeroespaciais, e a busca pela Lua e pelos astros fora do nosso planeta. Em 89, a dissolução, né, a derrubada do Muro de Berlim, que é um marco histórico nessa quebra da Guerra Fria, e selada a desagregação política do território da União Soviética, ou seja, cada um dos países, em 91, vocês vão perceber isso na geografia política, vários países começaram a se dissolver na década de 90, tornando-se nações independentes, fragmentando seus territórios. Aqui uma imagem representativa de 89, essa, entre aspas, término e dissolução da URSS. Então, aí, pós esse período, nós temos a construção de uma chamada nova ordem mundial ou ordem multipolar, porque os americanos ficaram desde 47 até 91 brigando por um empoderamento individual, enquanto outras nações estavam surgindo nesses adereços da década de 90, e o mundo, ao invés de ser unipolar, com uma visão sistêmica capitalista americana, começa a ter ela multifacetada. E aí, o mundo começa a criar novos polos econômicos. E olha só, aqui, por exemplo, fica bem evidente para vocês o nome e as siglas dessas novas ordens multipolares que surgiram mundo afora, percebendo que esse movimento de domínio de uma nação não seria mais possível. Aí surge um termo dentro da geografia que a gente costuma usar, que seria essa relação de interdependência, ou seja, as nações dependem umas das outras e elas se interrelacionam. Então, essa multipolaridade ela é evidenciada a partir dos anos 90, com a criação de vários blocos econômicos, ao qual tenta unificar esses poderios, essas capacidades produtivas de cada nação, de forma a formar, né, um bloco econômico em cada região que pudesse competir por esse mercado internacional. Então, aqui, basicamente, quem quiser estar fazendo a leitura, é só dar um pause no vídeo aí e ler os slides que trazem algumas organizações. Dentro do livro de vocês também traz a questão da ONU. O que é a ONU? A ONU, aqui eu peguei um print da página da ONU, que traz esse tema, né? Paz, dignidade e igualdade em um planeta saudável. Então, ela é uma instituição que traz essa organização global para tentar combater essas desigualdades que nós temos no nosso mundo, evitar conflitos, e aí existem duas formas de estruturar a ONU. Então, a primeira delas é o Conselho de Segurança da ONU, ao qual as Nações Unidas é um órgão cujo mandato é zelar pela manutenção da paz e a segurança internacional. Aqui tem poucas cadeiras, porque o Conselho é formado por poucos países. No livro traz mais detalhes, então façam a leitura, por favor. E a Assembleia Geral, que ela é organizada por... todos os países membros têm representação igualitária. Vocês estão vendo aqui uma legenda por cores, a quantidade de países integrantes da ONU e quantas cadeiras esses agrupamentos, né, África, Ásia, Pacífico, Europa Oriental, têm direito de decisões e necessidades. Aqui, então, uma síntese do material que vocês receberam, a orientação, ok? Então, nessa orientação eu trago para vocês algumas atividades, a leitura. Vou deixar os objetivos do milênio, uma leitura de vocês, então não vou fazer essa parte de explicação, vou deixar aí algumas tarefas. E aí a resolução de exercícios estão aqui na folha, demarcando para vocês as páginas 37, 45, 55 e 60, que vocês deverão responder. Acredito que boa parte desse vídeo já possa contribuir para as informações necessárias
para vocês estarem respondendo esses exercícios, beleza? Aqui está a orientação de início desse conteúdo, ou seja, hoje, segunda-feira, dia 15/3, e o término dessas atividades, a conclusão delas, deverá ser até o dia 2/4, beleza? Um grande abraço para todo mundo que está me acompanhando até o final, e até a próxima. Valeu!